Dando início no nosso terceiro bloco, vamos abordar as expectativas que os nossos palestrantes têm com relação a os avanços a partir do que está dado agora em termos de políticas públicas para a igualdade racial no Brasil. Pensar também a questão da diversidade, do que hoje a gente vem chamando também de pluripertencimento, nesse contexto de globalização, onde as sociedades passam a interagir cada vez mais com a diferença, com outras populações. Então eu solicitaria aos palestrantes que abordassem nessa perspectiva, né? De agora em diante, temos um marco regulatório, temos um avanço e em algumas medidas retrocessos, mas de agora em diante, como que nós nos colocaríamos então de agora para frente no que diz respeito às políticas de igualdade e de diversidade? Passaria então ao Stênio. Posso começar. Creio que nós vivemos um momento bastante rico para a sociedade brasileira e esse tema é um tema que ele não tem retorno, ele está na sociedade e permeia um conjunto de políticas públicas que estão em fase de implementação em diversos níveis no Brasil, mas que está posto no Brasil como um todo. Se nós pegarmos o setor saúde, que é onde eu trabalho, hoje nós temos, a partir de política afirmativa, a política de saúde do homem, né? A gente tem a política de saúde da mulher há muitos anos e que tem um ganho importante para as mulheres, e olhar a mulher de uma forma diferente, afinal de contas, nós não somos todos iguais, as mulheres não são iguais aos homens, portanto, tratar as mulheres no setor saúde diferente dos homens é importante, mas os homens até então sempre foram negligenciados nesse tema. O Conselho Nacional de Saúde aprovou há cerca de 15 dias, ou um mês mais ou menos, a política nacional para as populações gays, lésbicas, transgêneros, transexuais, que é uma outra população estigmatizada, né? Bastante discriminada nesse país, que passa também a ser incluída de forma diferente no setor saúde do Brasil. A população do campo, política específica para quebradeira de coco, população ribeirinha, política específica na área da saúde para as comunidades quilombolas. Bueno, isso na área da saúde. Isso não tem volta porque as pessoas, quando é um processo coletivo de construção, a chegar à fase da aprovação da política, é porque um conjunto de representação na sociedade está convencido da sua necessidade, né, social, da sua função social, e, portanto, elas vêm sendo implementadas no Brasil afora. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora dia 13 de maio, nós aprovamos no Conselho Nacional a Política Estadual de Saúde da População Negra. Tem vários municípios que já vêm implementando, né? E esse é um processo que ele é de convencimento. Então, à medida que as pessoas se convencem que realmente a política é relevante, ela não tem retorno. A política em relação à Lei 10.639 e à Lei 11.645, né, que inclui a questão da obrigatoriedade do ensino da história também dos indígenas, não só da contribuição do negro no Brasil, mas dos afros brasileiros, mas também das populações indígenas, de um conhecimento histórico que nos é negado, né? Chega a ser um crime de lesa pátria, porque assim, nós temos o direito de conhecer o nosso país na sua plenitude. No entanto, no setor educação, ao longo do tempo, nos foi negado esse conhecimento. Então, nós, as crianças, e conversava com o Tobias ainda há pouco, que o Estatuto para a gente seria um grande instrumento de definitivamente impor que a universidade também ela adotasse, porque em todas as áreas da universidade nós somos produtores e reprodutores de conhecimento e de práticas. E não é possível que a gente só comece com as crianças lá no ensino fundamental e médio, quando quem está saindo, né, que são os profissionais que estão se formando no terceiro grau, não tem esse conhecimento na sua graduação, durante a sua graduação, o que seria muito importante para toda a sociedade. Nós aceleraríamos esse processo, mas, no entanto, ainda há uma omissão muito grande, embora a lei não seja restritiva à universidade, né? Ela só não é impositiva em relação à universidade, mas ela não proíbe.
ela é para o setor da educação no Brasil. Mas como não há uma certa cobrança na universidade, também se faz, né, ouvido de mercador, e a universidade continua ainda com raríssimas experiências a adotar em alguns cursos na universidade, muito mais na área de letras, literatura, coisa do gênero, mas é um conhecimento que pode ser implementado, desenvolvido em todas as áreas do conhecimento, né? Para além disso, nós temos um conjunto de outras políticas afirmativas que estão em franco desenvolvimento. Então, assim, essa consciência coletiva de solidariedade da população brasileira, é importante que a gente tenha nitidez de saber que nós estamos num processo de transição entre um modelo de sociedade capitalista centrado no ter para um modelo, né, centrado no ser. E esse é um pouco o choque que nós vivemos. A Constituição brasileira privilegia o ser humano e a partir disso tudo se organiza. Então a gente ouve muito, né, contestação em relação às políticas de direitos humanos. Mas tudo isso que nós falamos aqui são políticas de direitos humanos. Uma delas é da proteção à criança, um menor infrator, coisa do gênero, né? Também em relação às populações prisionais, que também são seres humanos, né? Sem entrar no mérito do que deu causa para que o sujeito, né, tivesse o seu direito à liberdade reprimido, mas ele também é um ser humano, né? Então, assim, direitos humanos é muito mais do que isso que a mídia faz questão de apresentar todo dia. A mídia não apresenta o que de fato nós avançamos do ponto de vista do direito da cidadania e da dignidade ao longo desses 22 anos no Brasil. Muito bem. Gostaria de ouvir agora, então, Henrique Schneider, as suas expectativas a partir, então, desses marcos legais que a gente vem compondo, e agora também o colega Estênio apontou, né, para essa solidariedade em torno de várias políticas afirmativas, né? Gostaria de ouvi-lo, então. Eu sou um otimista. Eu sou um otimista. E eu estou aqui na condição... E o estar aqui já é um... Eu já sou um exemplo do quanto este debate efetivamente está sendo implementado dentro da sociedade como um todo. Eu não pertenço a nenhum movimento específico, certo? Eu sou simplesmente um cidadão interessado. Eu sou um advogado, eu sou escritor, eu sou um cidadão absolutamente interessado nessa necessidade deste debate. E desse debate que precisa ser sempre feito com um segundo pensar. É necessário que a gente estabeleça sempre de que as matérias polêmicas, as matérias que nos levam a avançar, precisam sempre ter o segundo pensar. O primeiro pensar é raso, certo? Quer dizer, e o senso comum normalmente avança pouco, certo?